Mas eu vou começar com pesquisa eleitoral, com o peso que isso tem a essa altura do campeonato, né? Estamos em abril, né, de 2025, eleição em outubro de 2026, aí tem levantamento eleitoral. Ontem a Quest divulgou uma pesquisa, tá tudo... O Lula, a popularidade caiu, despencou, o governo tá tudo ruim e tal, e nada presta e tal, e o Lula está pelas tabelas, tá ali. Até eu falei, então tá, gente, então os conservadores fiquem tranquilos, tá tudo certo. Não vai acontecer nada de ruim com eles, não é isso? Vai bastar erguer a mão para o céu e pronto. E o poder vai cair no colo. Vai ser assim? Por enquanto, não. Mas é claro que também os números que são favoráveis ao Lula, esses números da Quest, não são favoráveis só ao Lula, né? E quando você divulga uma pesquisa, tem várias coisas. O que está na frente pode ficar feliz ou pode falar, e agora a caçada vai se acirrar, né? Mas vamos lá, vamos com calma. O que a gente tem aí? Vai. A Quest divulgou um novo recorte da pesquisa publicada ontem, dessa vez sobre as intenções de voto para a eleição de 2026. Foram realizadas 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros com mais de 16 anos entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A gente vai comparar aqui os dados com aqueles divulgados na pesquisa anterior de janeiro desse ano. Vamos à pesquisa espontânea? Primeiro, Lula aparece com 9% de menções na pesquisa espontânea, que é quando não são apresentados cenários, então os eleitores têm que dizer em quem votariam sem que sejam apresentadas as opções. Lula tinha 9% na pesquisa anterior. Bolsonaro tinha 9% na anterior, foi agora para 7%. Tarcísio de Freitas aparece com 1%, não foi mencionado na pesquisa anterior. Outros candidatos, 1%, brancos, nulos ou não vão votar, 2%, 80% se dizem indecisos, eram 78% na pesquisa anterior. E aí não aparecem outros nomes, porque você não vai botar que aparece com 0 quem não foi citado, né? Porque quem não foi citado? Eu não fui citado. Vale bem? Infelizmente. Não fui citado. O que eu acho um absurdo, Arthur. Né? Eu Botar também um presidente cheiroso, que usa colete, que é lilás, isso? Né? Não sei. Eu acho que é. Né? Por que não? Então, esses foram citados. 80% não, tal. E aí, a Quest fez uma simulação de segundo turno, portanto, segundo a sua vontade, não é segundo escolhas do eleitorado. Fazem sentido? Fazem, né? Então, não precisa dar indeciso, branco, nada disso. Se o Bolsonaro fosse candidato, ele não vai ser, qual seria o resultado, meninos? Lula contra Bolsonaro, Lula 44%, Bolsonaro 40%. Muito bem. Contra Michele Bolsonaro. Lula 44%, Michele Bolsonaro 38%. Tarcísio, aqui, vocês sabem, eu já disse, se vai acontecer ou não, mas a elite brasileira, a elite paulista, tal, o nome é Tarcísio. Inclusive ele tem, a pesquisa sobre ele realmente é matéria de estudos, tem de ser matéria de estudo, será matéria de estudo no mundo, né? Vocês vão ver por quê. Quanto? Vai lá. E Tarcísio já tinha sido testado na pesquisa anterior. Lula permaneceu com 43%, já Tarcísio foi de 34% para 37%. Isso, né? Pesquisa, o que faz um mês? Quando é que foi a data da outra? Janeiro. Então, um pouquinho mais, né? E que mais? Aí foi Lula, Lula Marçal. Não, ainda tem Ratinho, vai. Lula 42, Ratinho 35. Lula Marçal. Lula permaneceu com 44%, Pablo Marçal foi de 34% para 35%. Isso. Lula Eduardo Bolsonaro.
Lula de 44% para 45%, Eduardo Bolsonaro permaneceu com 34%. E o Zema? No caso de Zema, Lula foi de 45 para 43, teve essa simulação na pesquisa anterior, e Zema foi de 28 para 31. Isso. E com Caiado? Outra simulação repetida foi de 45 para 44, o atual presidente, e Caiado foi de 26 para 30. Reinaldo, você acredita nesses números? São os números da Quest, segundo os métodos da Quest e tal. Outro dia saiu uma pesquisa de um outro instituto, aí o Lula estava atrás de todos os outros, aqui ele está na frente de todos os outros, mas... Agora, vocês vejam que ontem, se pegar o clima dos jornais de ontem, tá, um em particular, assim, era do começo ao fim, só faltava o Lula pegar a chuteira e pendurar. Que eu tô acabado já, acabou, sim. Aí você pega essa simulação aqui, não. E eu acredito que não, também. Né? Acredito que não. Acho que esses números podem ser verossímeis. Né? Agora, eu dou a eles agora, né, neste momento, o valor que eles têm, como o valor que tem a avaliação do governo, enfim... tem um ambiente assim, tem um ambiente que se pretende chega de Lula, chega de Bolsonaro. Aliás, essa pesquisa tem uma coisa assim, de quem você tem mais medo, né? E aí o Lula e o Bolsonaro estão meio empatados na margem de erro, tem medo dos dois, né? Eu tenho medo, que nem a Caroline do filme Poltergeist, ou a Regina Duarte, quando foi a primeira eleição do Lula, que ela estava com medo também. Né? Lembra, Regina Duarte com medo? Né? E tem a venha para a luz, Caroline, eu tenho medo! Ai. Uma vez eu estava numa viagem, era jovem, numa ponte assim, bem escura, a ponte começou a balançar e estava todo mundo no escuro. E aí apagou uma luz que tinha, aí eu gritei assim, eu falei, venha para a luz, Caroline, eu tenho medo, a ponte quase cai, de tanto que as pessoas riram. Né? Ai, tenho medo. De quem não tem medo? Veja só, também não é ilação, porque eu nunca faço ilação, quando eu quero eu falo. Se o Tarcísio tivesse encomendado essa pesquisa, não ia ficar melhor para ele, que é o preferido da turma. E tem coisas realmente fabulosas. Em dezembro, numa simulação segundo turno, dezembro, faz 4 meses. Aí menos até, porque foi mais no fim, mas... Dezembro. O Lula tem 52% das intenções de voto e o Tarcísio 26%. 26 pontos de diferença. Foi aquela pesquisa que a Quest deu que o Lula vencia todo mundo e o Haddad também. Aí, de dezembro para janeiro, aconteceu uma catástrofe. Alguma catástrofe aconteceu. Foi o Pix, foi não sei o quê. Eu sei que o Tarcísio já subiu de 26 para 34 e o Lula caiu de 52 para 43. Então agora, em menos de 4 meses, de dezembro para agora, o Lula caiu de 52 para 43 e o Tarcísio subiu de 26 para 37. Isso quer dizer que a diferença, que era de 26 pontos, caiu para 6 pontos. O eleitorado deve ter descoberto a coisa no Tarcísio, né? Assim, vai bem, the thing. Você olhou e falou, tem ali Deus nos olhos. Só pode ser. Tá mangando? Não tô. Só tô dizendo que tudo isso é um pouco assim, são especulações. Agora, é claro que isso aqui enche de esperança a turma do Tarcísio. Acaba dizendo para o bolsonarismo, olha, o Tarcísio é a melhor saída, né? É aquele que tem o melhor número, aquele que mais se aproxima, é aquele que tem o apoio da elite paulista, é aquele que tem o apoio de setores importantes do empresariado. Esse Tarcísio que até agora, que eu saiba, não falou nada de tarifa. Procura aí, continua a procurar sempre. A primeira coisa que eu falo de tarifa, a gente traz aqui.
Mas, pelo visto, ele não pensa nada a respeito. Embora São Paulo seja impactado pela tarifa. Aliás, por razões óbvias, é o estado mais impactado. Né? Mas, até agora nada. Né? Então não sei se ausentar-se do debate faz com que a pessoa se torne presidenciável. Eu não entendo. Agora, os números são obviamente positivos para o Lula, porque apesar de toda a pancadaria e do negócio de ontem, né? Coisas assim, mesmo nessa pesquisa, né? 62% acho que o Lula não deve ser candidato. Não sai. Chega de polarização, Lula-Bolsonaro, sai. Nós queremos, e aí a escolha desses setores é bolsonarismo sem Bolsonaro. Né? Bolsonarismo que já não precisa de Bolsonaro. Aliás, o Ciro Nogueira, senador, num evento do mercado financeiro, chegou praticamente a usar essa expressão. Né? As coisas vão ser desse modo? Não sei. Né? Se o Lula preserva isso aqui até a eleição, ele está competitivo, claro. O Lula que aparecia ontem na avaliação, era um Lula que não estava competitivo. Você acha o quê, Reinaldo? Você acha que ele é competitivo? Não é? Eu acho que é. Mas claro que eu posso estar errado também. Né? Mas você não faz pesquisa. Não, de verdade, não faço. Mas quem faz pesquisa está necessariamente certo? Porque se essa pesquisa estiver certa, se a da Atlas estiver certa, um dos dois está errado. Hein, vai bem? Sim. Se está certo e o Atlas está certo, um dos dois está errado. É. Não? Acho que sim. Mas é que está tudo dentro da margem de erro. Mas tem um ambiente, né? Tem um cenário que se cria. Então, vamos ver. Né? O mundo está se movendo. O Lula teve com senadores, nós vamos falar mais, ele ontem esteve na casa do Davi Alcolumbre, na residência oficial do Senado. O presidente do Senado tem uma residência oficial. Quando vira presidente do Senado, vai morar lá. Alcolumbre está morando lá de novo. Né? Já foi presidente do Senado. O Lula foi lá, recebeu alguns senadores, nós vamos ver daqui a pouco, e ele disse, eu falei que eu estou com disposição para ser candidato. Estou com saúde, estou tranquilão, vou ser candidato. Né? Porque também na direita se fala, o Lula nem candidato será, porque veja esses números. Há um grande esforço para isso. Há um grande esforço de bidenização do Lula. Embora ele não me pareça, obviamente, estar naquele estado em que estava o Biden. Né? O governo tomou algumas medidas e é curioso, porque isso está sendo visto até na imprensa. Olha aí, Lula tomando medidas populistas para ser eleito. Fica parecendo que o governo não pode governar. Tudo que o governo fizer, Vale Bene, é porque ele está querendo ser reeleito. Mas então vamos acabar com a reeleição. Eu sou contra a reeleição. Eu nunca escrevi a favor da reeleição. Quando o Fernando Henrique apresentou a proposta, eu fui contra. Sou contra. Eu só sou contra que se mude a coisa agora para a próxima eleição, obviamente. Né? Contríssimo a reeleição. Agora, tendo reeleição, aí só se o cara não governar também. E esse foi o discurso que o Tarcísio fez outro dia no mercado financeiro, né? Ele que não pensa em política, viu, Vale Bene? Quem pensa em política sou eu, ele não. Não. Ô, Arthur! Sim. Não, ele pensa em matemática, ele pensa em engenharia, ele pensa, sei lá, nas estrelas, no bem da humanidade. E o Reinaldo? Esse é vulgar. Esse pensa em política. Essa aqui né? Vive de política, escrevendo sobre política, falando sobre política. Aí ele disse, não, porque esse é o mal de se pensar só na próxima eleição. Tal. Ele não pensa nisso.
Vocês entendem? Você pode ter a posição que você quiser. Agora não vem com... Tem alguma coisa errada no que eu estou dizendo? Tem algum político que não pensa em política? Mesmo na imprensa tem essa conversa enjoada. Não, não pode. Não. O quê? Um político que não pensa em política? Um político, se não pensar em política, ele pensa em porrada. E aí ele tenta dar golpe. Não é? Mas vamos lá, quais são as medidas? Vai rapidinho. O presidente Lula assinou hoje um decreto que antecipa o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas para os meses de abril e maio. Ele também assinou uma norma que regulamenta o Fundo Social para que recursos da exploração do pré-sal sejam direcionados para Minha Casa Minha Vida. Segundo o governo, são 18 bilhões de reais para o programa de habitação. Com base na folha de pagamentos de fevereiro, o governo estima que 34 milhões de aposentados e pensionistas vão receber o 13º antecipado. O número exclui o benefício de prestação continuada, porque a legislação não prevê um 13º para esse tipo de pagamento. E aí, olha, pensando em eleição e tal. Então faz o seguinte, não governa mais, não faz mais nada. Fica parado lá no palácio. E deixa a eleição, e realiza o sonho dourado daqueles que... Né? Isso é conversa mole, né? Eu não dou bola, dou bola. Eu tenho que falar disso, estou falando. Né? Mas estou dando a minha opinião. Eu, enfim, acho que políticos fazem política. Né? Tem alguma coisa aqui que vai destruir as contas públicas, a racionalidade? Não, não tem.